Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos hoje encerrando a nossa carta aos Filipenses, é o último capítulo, o capítulo 4. Nós vimos essa carta tão pequena, mas quantas coisas extraordinárias nós podemos aprender e aplicar em nossa vida. E hoje no capítulo 4 não é diferente, nós veremos alguns versículos que são tão conhecidos, mas que nós precisamos deixar que essa palavra adentre o mais profundo do nosso ser e faça de fato morada em nós. Precisamos aprender a reter firmemente essas verdades da palavra de Deus para nós, para que nos momentos de aflição, de angústia, nós possamos colocar tudo isso em prática. Sabe, amados, nós temos vivido tempos cada vez mais difíceis. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, mais e mais o mundo fica caótico, desesperado. Nós temos visto a ansiedade tomando conta desse mundo aqui, pessoas aflitas, angustiadas, ansiosas, temerosas. E no mundo isso está cada vez mais normal e infelizmente isso também tem adentrado muito a igreja, a nossa vida, né? Quantas vezes nós ficamos ansiosos, desesperados, nos vemos muitas vezes sem saída, mas precisamos compreender: a nossa saída é Cristo, a nossa vida é Cristo, e o Senhor cuida de nós, e o Senhor cuida dos seus, e nós precisamos nos alimentar com isso. E nesse capítulo 4, nós podemos extrair lições valiosas a respeito dos momentos de dificuldade que nós enfrentamos. Nós sabemos que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais e mais enfrentaremos dificuldades, principalmente os cristãos genuínos, aqueles que de fato querem viver para a glória de Deus, que creem em Cristo Jesus. Amados, a perseguição que nós temos enfrentado nos dias de hoje, talvez não seja a mesma perseguição, talvez não é a mesma perseguição que os mártires enfrentaram na igreja primitiva, mas nós temos a batalha que nós temos enfrentado nos dias de hoje, é uma batalha na nossa mente, uma batalha nas nossas emoções. O inimigo tenta nos oprimir de todas as maneiras, tenta paralisar a igreja através de estruturas mentais, através de emoções, e nós precisamos entender isso e nos posicionar corretamente, entender essa guerra espiritual que nós enfrentamos. Não enfrentamos uma oposição que, principalmente nós que vivemos aqui no Ocidente, não estamos vivendo uma oposição: você vai morrer, como acontecia com os mártires, você vai ser comido pelos animais. Não é assim a perseguição que nós enfrentamos. Mas, amados, o inimigo tem utilizado demais as mídias, tudo ao nosso redor, para tentar nos oprimir através da sabedoria desse mundo. Tentado impedir que a igreja avance em humildade, que avance em poder, em unção. A igreja muitas vezes, os filhos de Deus muitas vezes têm sucumbido diante das coisas desse mundo aqui. E nós precisamos entender que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui, a nossa vida é passageira. Nós já vimos aqui na carta aos Filipenses mesmo que o morrer é lucro, assim como o apóstolo Paulo falou. Quando os crentes dizem que tem medo de morrer, de fato eu fico de certa forma pensativa. Fico pensando, puxa, eles não compreenderam plenamente as escrituras, porque o morrer para nós é lucro. E eu vejo quantas e quantas pessoas com medo de morrer, crentes, filhos de Deus. Amados, a morte para nós não é um empecilho, pelo contrário, vai adiantar o nosso encontro com Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo falou: morrer para mim é lucro, se eu morrer eu estarei com Cristo. Então nós precisamos aprender a colocar em prática essas verdades que nós veremos aqui no capítulo 4. Se você já leu, eu sempre encorajo vocês a lerem o capítulo antes de ouvirem o áudio,
para compreenderem plenamente as Escrituras. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. Então eu quero ler ali com você os versículos 6, 7 e 8. E depois nós leremos também alguns versículos, ali os versículos 11, 12 e 13, mas por enquanto vamos ficar aqui. Nos versículos 6, 7 e 8 está escrito assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amados, o mundo está cada vez pior, né? Já falei isso, o mundo está caótico, desesperador e desesperado. E a tentativa do inimigo é utilizar a sabedoria desse mundo, as coisas desse mundo aqui, para impedir a igreja de avançar, de viver plenamente a vida que Cristo conquistou para nós. Temos visto muitos e muitos irmãos enfrentando essas questões de ansiedade e nós precisamos receber plenamente as verdades de Deus para nós e confiar que é Deus quem atua em nós, que nos ajuda. Sabe, olha o que nós lemos ali. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E Deus vai guardar a mente e o coração de vocês em paz. E daí ele diz, finalmente, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, ocupe o pensamento de vocês, ou seja, sejam pensamentos bons, alimentem a mente de vocês com bons pensamentos. Amados, o colocar em prática, no versículo 9 ele fala isso, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Esse colocar em prática é algo que nós fazemos de forma intencional. Às vezes eu falo sobre isso e algumas pessoas que enfrentam ansiedade, dificuldade, dizem, Catiane, mas você não enfrenta o que eu estou enfrentando. Amados, quem me conhece sabe que eu enfrento muitas coisas. Sabe que eu enfrento muitas perseguições, que eu enfrento muitas lutas, muitas guerras. A tentativa do inimigo para me calar, para calar a minha voz, é grande demais. E uma das coisas que eu tenho aprendido na prática da palavra, o colocar em prática é exatamente nos momentos em que eu me sinto mais aflita, mais angustiada, em que eu sou mais perseguida, são os momentos em que eu intencionalmente oro, clamo a Deus, agradeço a Deus por tudo que Ele já fez por mim, por tudo que Ele já conquistou, pela vida gloriosa que Ele conquistou para mim. São os momentos em que intencionalmente eu levo a minha mente cativa a Cristo, não deixo que os pensamentos de medo, que os pensamentos de ansiedade, que os pensamentos de pânico tomem conta de mim. Pelo contrário, eu começo a meditar nas Escrituras e a pensar sobre as Escrituras. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra, amados. Porque como que a gente vai pensar nas coisas boas se a gente não conhece as coisas boas? E o que é verdadeiramente bom? É Deus, é a palavra de Deus. O que é verdadeiramente puro, amável, agradável? Tudo aquilo que provém de Cristo. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra, para que intencionalmente a gente pense na palavra, pense nas verdades de Deus. Então eu quero encorajar você que enfrenta situações difíceis. Eu já quero fazer um adendo aqui. Se você chegou ao ponto de precisar de um tratamento medicamentoso, não vá parar o seu tratamento na impulsividade, dizer, não, eu tô curado e pronto, acabou, e sofrer consequências na sua própria saúde física. Não faça isso. Se você está fazendo um tratamento medicamentoso, seja para depressão, para ansiedade, pânico, continue fazendo o seu tratamento, por favor.
mas intencionalmente comece a pensar nas verdades da palavra de Deus a seu respeito. Por exemplo, você que enfrenta o medo, a palavra diz: o amor perfeito expulsa o medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Comece a meditar nessas verdades, a assumir essa verdade para a sua vida. Não viverei sucumbida pelo medo, porque o Senhor não me deu um espírito de medo. O amor perfeito de Deus por mim expulsa o medo, por isso eu viverei em ousadia, em coragem. Sabe, amados, nós precisamos intencionalmente, de propósito, viver, colocar em prática a palavra. A palavra não pode ser só algo teórico. A palavra não pode ser só algo místico. A palavra não pode ser só algo que nós falamos lá no culto. Não, nós precisamos colocar em prática, trazer as verdades da palavra para o nosso dia a dia. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Então eu encorajo você intencionalmente colocar a palavra em ação. Quando você estiver nos momentos de dificuldade, ore, clame a Deus, mas ore de acordo com a palavra. Quando a palavra diz que Deus é o nosso refúgio, significa que Ele de fato é o nosso refúgio, que nós podemos confiar em Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Quando a palavra diz lá em Hebreus 4, 15 e 16 que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, que nós vamos encontrar misericórdia e graça na hora da necessidade, essa é a verdade, creia nisso. Então eu já oro pelos meus irmãos que têm enfrentado ansiedade, depressão, medo, pânico, que em nome de Jesus, o Espírito Santo ajude cada um dos meus irmãos a colocar essas verdades em prática. Quando nós nos sujeitamos a Deus, é aí que nós vencemos, é aí que nós rompemos com os nossos limites. E eu já oro que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos que enfrenta essa dificuldade, em nome de Jesus. E aí, na continuidade aqui do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu, no versículo 12, ele diz assim que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque ele entendeu que tudo ele pode em Cristo Jesus que fortalece. Amados, esse é um grande aprendizado que o Senhor quer nos dar. O Senhor quer nos ensinar a estarmos contentes em toda e qualquer circunstância. Eu vejo muitas e muitas pessoas que dizem: quando essa situação passar, então eu vou me sentir melhor, eu vou ficar bem. Quando essa circunstância acabar, aí sim. Não, amados. O maior segredo de uma vida abundante é nós permanecermos estáveis diante das circunstâncias desfavoráveis. É muito fácil nós estarmos bem, contentes, felizes, nós termos um bom humor quando tudo ao nosso redor está lindo e maravilhoso. Daí é fácil. Agora, mantermos o bom humor, nos mantermos generosos, nos mantermos ajudando as pessoas ao nosso redor, seja orando por elas, dando um abraço, sorrindo. Quando as coisas na nossa vida estão caóticas, esse é o segredo da vida abundante. Nos mantermos estáveis e contentes em meio às piores provações. E é isso que o apóstolo Paulo aprendeu e é isso que o Senhor quer nos ensinar. A estarmos contentes em toda e qualquer circunstância. E não tem como nós aprendermos isso sem passar pelas circunstâncias. Então, se você está passando por um momento difícil, eu encorajo você a mudar a sua perspectiva, a mudar o seu modo de ver as coisas. Sabe, não pense que é só quando passar essa situação que aí então você vai ficar feliz. Não. Decida ser feliz no meio da angústia, no meio da tribulação, no meio da provação. Escolha isso, é uma escolha, amados. É uma decisão que nós fazemos e nós temos um presente, uma dádiva, que é o Espírito Santo nos capacitando nessa decisão. Quando nós
olhamos para tudo ao redor e dizemos: Senhor, eu escolho permanecer fiel mesmo em meio às piores provações. Senhor, eu escolho permanecer generoso mesmo quando a minha vida financeira está difícil. Senhor, eu escolho permanecer com o bom humor, com alegria, mesmo quando tudo ao meu redor está desesperador. Pai, eu escolho permanecer sendo uma fonte de bênção para as pessoas ao meu redor, mesmo quando eu sou incompreendido, mesmo quando as pessoas não me entendem. Amados, esse é o segredo da vida abundante. Permanecermos estáveis no meio das provações. E eu oro para que eu e você aprendamos isso, para que eu e você sejamos fortalecidos e capacitados pelo Espírito Santo para vivermos assim. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelos ensinamentos que nós extraímos da carta aos Filipenses. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que enfrentam tribulações, assim como eu tenho enfrentado momentos difíceis e o Senhor tem me ensinado. Eu também oro para que os meus irmãos aprendam a estar contentes em toda e qualquer circunstância. Pai, que nós mantenhamos a estabilidade, o bom humor, a alegria, independente das circunstâncias, Pai. Que nós não sejamos movidos pelas situações, mas que nós sejamos movidos pelo Teu Espírito, que nós sejamos fonte de vida para as pessoas ao nosso redor, que nós levemos paz para as pessoas ao nosso redor, independente do que esteja acontecendo conosco em nossa vida, Pai. Senhor, a nossa vida é Cristo Jesus. Pai, a nossa esperança é o Senhor, a nossa fortaleza é o Senhor, o nosso socorro é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles não sejam sucumbidos pelas dificuldades dessa vida aqui. Porque no mundo nós enfrentamos situações difíceis, mas como o Senhor mesmo nos disse, nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Pai, eu oro para que o Senhor ajude os meus irmãos a terem bom ânimo diante das dificuldades, a aprenderem a estar contente em toda e qualquer circunstância, sabendo que tudo é possível em Ti, Jesus, que nos fortalece. Em Ti, Jesus, nós podemos passar pelo que for, pelas tempestades, pelas dificuldades, pelas tribulações dessa vida, e no Senhor nós podemos nos manter estáveis, alegres, contentes. Eu oro para que o Senhor nos ajude, nos ensine, fortaleça a nossa vida para que de fato nós vivamos assim. E quando as pessoas ao nosso redor, Pai, olharem para nós, nós possamos dizer: a minha vida é Cristo, a minha força vem de Cristo Jesus. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.